Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, você está entrando em um estudo bíblico abençoado, direcionado por Deus, a qual todos os sábados, às 10h45 da noite, nós nos reunimos para discutir sobre a palavra do Senhor. Você é o nosso convidado especial para estar participando deste grupo chamado Ungidos. E você também está entrando agora em uma das nossas lives, em uma das nossas sessões que nós realizamos, todos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a qual eu creio que vai edificar a sua vida. Então, aproveitando esta oportunidade, curte, compartilha, comenta aí embaixo. Se você quer fazer parte deste movimento, deste grupo, aproveita. Aproveita porque esse é o chamado à última hora, principalmente para você, que neste momento teve a oportunidade de assistir esse vídeo. Eu creio que você vai ser super edificado. Deus abençoe a sua vida. Olá a todos, Deus abençoe. Estamos começando mais uma reunião aqui nos Ungidos. Sejam muito bem-vindos. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite! Bom dia, bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão ouvindo. Espero que a palavra de hoje possa falar aos nossos corações. Para começar, eu gostaria que todos que têm uma Bíblia abrissem no capítulo 12 de Mateus, no versículo 36. Eu gostaria que vocês pudessem ler o que está escrito nesse versículo, que eu considero muito importante. Nesse estudo, eu vou ir falando com vocês e vou ir mencionando alguns versículos. Então, aqueles que quiserem ir acompanhando na Bíblia, vai ser uma bênção. É Mateus capítulo 12, no versículo 36. Estamos começando aqui a nossa palavra, nosso estudo bíblico. Todos encontraram? Vamos estar lendo, então. Eu vou pedir para que o irmão Alexandre leia para nós o versículo 36, por favor. A palavra diz o seguinte: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Amém. Muito obrigada. Essa palavra é uma palavra muito forte e ela é justamente para isso, para trazer temor para os nossos corações. O Senhor tem falado comigo sobre a importância que Deus dá àquilo que a gente diz. E esse versículo, para mim, ele sempre trouxe muito temor. Ele diz: no dia do juízo, o homem deverá dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. E isso é algo muito forte, porque muitas vezes nós não damos atenção àquilo que nós falamos. Mas aqui, nesse versículo, a gente entende a importância que Jesus Cristo dá e que Deus dá àquilo que é falado. Esse episódio de Mateus 12, ele começou com uma acusação contra Jesus Cristo que envolvia o próprio Espírito Santo. Aconteceu que levaram um endemoniado que era cego e mudo para que Jesus o curasse. E Jesus o curou e ele pôde falar e ver a partir daquele momento. E o povo ficou todo maravilhado, né? Eles ficaram todos espantados com aquilo que tinha acontecido e disseram entre si: será que este não é o filho de Davi? Ou seja, será que este não é o Salvador que nós estávamos esperando? E quando os fariseus, e os fariseus que eram religiosos da época, que não criam em Jesus Cristo, ouviram que o povo estava dizendo isso, eles começaram a dizer: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então eles fizeram essa acusação contra o Senhor Jesus Cristo, mas eles, nessa acusação, eles fizeram mais do que acusar Jesus. Eles acusaram o espírito que estava operando em Jesus Cristo. E isso é algo muito forte. A gente continua lendo ali e diz que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: todo reino que é dividido entre si mesmo está arruinado. E toda casa ou cidade que é dividida não vai subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Nessa primeira parte, Jesus ele dá essa resposta, e eu acho interessante que
os fariseus falam entre si e falam ao povo naquele momento, essa acusação contra Jesus e contra o espírito que opera nele, mas diz que Jesus dá essa resposta conhecendo os pensamentos dele. Então, Jesus, conhecendo o que estava no coração deles, é que dá essa resposta, dizendo que uma casa dividida não subsiste. Ou seja, que o Satanás não pode expulsar o próprio Satanás. E que ele ali estava operando pelo Espírito de Deus e que o reino de Deus havia chegado naquele lugar. Ele dá essa resposta, mas ele não termina nessa resposta. Ele continua falando. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Jesus ele dá um enfoque tão grande a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tem uma questão nesse sentido, eu não vou entrar nessa discussão, que é uma discussão que até os teólogos, debatem sobre isso, o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acho que, ao invés de se apegar no não pecar contra o Espírito Santo, eu quero mostrar aqui que acusar Jesus também é um pecado que deve ser perdoado. Aqui está dizendo, aquele que falar uma palavra contra Jesus, contra o Filho do Homem, será perdoado. E quem falar contra o Espírito não será perdoado. Mas se a gente é perdoado de algo, é porque a gente cometeu um agravo, porque a gente cometeu um pecado. Então, falar do Filho do Homem é cometer um pecado. Falar de Jesus é cometer um pecado. Mas também falar de alguém que é seu irmão e faz parte do corpo de Cristo também é um pecado. E também deverá receber perdão, e para receber perdão, deverá ter arrependimento. Então, esse é o enfoque que eu quis trazer nessa palavra de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que você não pode falar do Espírito Santo de jeito nenhum. Não peque acusando, fazendo blasfêmias contra alguém que faz parte do corpo de Cristo ou contra o próprio Jesus Cristo. E ele continua, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Ou seja, eu vou continuar só um minuto para a gente conseguir manter esse raciocínio. Ele continua no versículo 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ótimo, aqui eu consigo continuar na nossa explicação. Ele fala da árvore boa e da árvore ruim, dizendo que a árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá maus frutos. O que Jesus quer dizer? Como que você vai controlar aquilo que você fala se no seu coração aquilo já tomou conta da sua opinião e daquilo que você pensa? Se você plantar uma semente de uma maçã e nascer uma árvore de uma maçã, como você espera que ela vai dar laranja? Aquela árvore vai dar maçãs, porque aquilo foi plantado, regado e agora está dando frutos. E Jesus fala isso a respeito da nossa fala, das nossas acusações, das nossas reclamações. Eu li recentemente em 1 Coríntios 13 a respeito do amor. E fala que o amor não pensa mal. O amor é benigno. Eu lembro que benigno significa a inclinação de fazer o bem a alguém. Então, o pensar mal é uma semente plantada no coração que, quando frutificar, vai sair maldades. Porque você está pensando maldades. Então, quando isso sair da tua boca, o fruto que isso gerar serão maldades. A gente tem que vigiar antes da gente falar aquilo que a gente pensa. E não só depois que a gente falou ou quando a gente está prestes a falar se controlando ali para não dizer. Porque se acontece uma situação, alguém faz algo que eu não gosto. Alguém faz algo que eu não gosto e a partir disso gera um pensamento na minha mente. Essa pessoa age de tal forma porque ela é desse jeito. Essa pessoa age de tal forma porque ela é
ingrata, vamos dizer assim. Se a pessoa é ingrata, é por isso que ela está agindo dessa forma comigo. Você pode até controlar e não falar nada para ela naquele momento. Você pode até segurar aquilo e não dizer. Mas essa foi uma semente que está no teu coração. De repente, num outro dia, a pessoa esquece de dizer obrigado por algo que você fez. Outro exemplo do que pode acontecer. E novamente aquela semente que está no teu coração é regada. Acontece que num dia, quando você estiver mais irado, ou quando isso começar a crescer demais no teu coração, em qualquer momento de uma briga ou de alguma coisa, você vai jogar isso na cara da pessoa. Você é um ingrato. Você não diz um obrigado. E ali, naquele momento, o fruto do que estava no teu coração foi exposto. Jesus, quando ele repreendeu os fariseus, como eu disse, ele repreendeu conhecendo os pensamentos dos fariseus. E não somente aquilo que eles tinham dito. É por isso que a palavra diz que na nossa mente deve estar tudo aquilo que é bom, agradável, puro, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é correto. É nisso que vocês devem pensar. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo diz, renovem a sua mente com a palavra. Então, a gente tem que vigiar naquilo que a gente vai dizer, vigiando primeiramente naquilo que a gente pensa, nos repreendendo muitas vezes no nosso próprio pensamento, buscando a palavra para que a nossa mente seja renovada e aquela semente má não chegue a frutificar. Isso é tão importante que tem um livro que fala todo a respeito disso, do cuidado com a língua, do cuidado com os pensamentos, do zelo que Deus tem com a nossa palavra. Esse livro é um livro da Bíblia, é o livro de Tiago. E eu até gostaria que a gente passasse por ele para que a gente possa entender um pouco melhor como a gente pode agir referente a essa questão de vigiar na língua. O livro de Tiago, ele chegou no meu devocional e ele veio para me trazer temor a respeito disso. E essa palavra é para gerar temor nos nossos corações. E a gente vai ver aqui como a gente pode lidar a partir desse temor. Tiago, no capítulo 1, ele começa falando a respeito da gente pedir a sabedoria. Diz a palavra que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. A partir do momento que a gente tem essa consciência de que a gente vai ser julgado por cada palavra inútil, olha só, não é só cada palavra mal, cada palavra raivosa, cada palavra que deprecia o outro irmão. Não, é cada palavra até mesmo inútil que a gente diz. Inútil porque não coopera com a vontade de Deus e não está de acordo com aquilo que Deus quer e Deus diz. Então a gente vai ser julgado por isso. Então, quando a gente tem a consciência disso, que isso é verdade, e a gente passa a temer, agora a gente tem que dar o próximo passo, continuar. Já que o temor é o princípio da sabedoria, vamos buscar então a sabedoria completa. E Tiago começa falando que nós devemos pedir a sabedoria. No versículo 5 de Tiago 1 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E ele continua aqui, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Vocês têm fé que através de Cristo Deus responde às nossas orações? Você sente temor de Deus, de que você deveria controlar sua língua ou qualquer outra coisa? Peça então a Deus sabedoria. Peça com fé e não com mente dividida. Não é fazer uma oração dizendo: Deus, me ajuda a controlar a minha língua. E simplesmente depois agir como se essa oração não tivesse sido feita. Continue no temor, continue clamando, pedindo essa sabedoria a Deus. Quando o Senhor me mandou isso no meu devocional, eu entendi que eu já tinha entendido esse temor de Deus com as minhas palavras antes, mas que continuamente eu tinha que buscar Deus, e o Senhor estava me dizendo: relembre,
Relembre desse temor, porque você está falhando, e volte a pedir a mim sabedoria, volte a clamar por mim por graça, para que você consiga vencer. E é isso que eu quero trazer hoje. Então, peça com fé e não com mente dividida. Não com, hoje eu peço, amanhã eu já não sei se eu quero, não sei se vai dar certo, eu errei agora, falei uma coisa que não deveria, acho que Deus não está me ouvindo. Não, mantenha fé, mantenha a fé de que Deus está te ouvindo e vai te dar a sabedoria de livre e espontânea vontade. Continue pedindo, continue intercedendo até que Deus te responda. Amém? Aleluia. E você vai melhorando. Feliz é o homem que persevera na aprovação, diz o versículo 12, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha só que bonito. Persevere. Perseverança é uma das virtudes do Evangelho. Então não pense que por errar agora você deve desistir de buscar ser melhor a respeito dessa questão. Continue perseverando. Porque depois de você ser aprovado, você receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E quem é aquele que ama a Deus, senão aquele que obedece o que Deus diz? Certo? Então persevere nisso. E quando você for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tentado e concebido dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Muitas vezes a gente coloca a culpa nos outros daquilo que a gente fala. A gente pensa, mas se ele não tivesse dito, feito ou falado aquilo, eu não teria respondido dessa forma, eu só estou me defendendo. Só que a palavra está dizendo que a gente é tentado pelo nosso próprio mau desejo. A culpa não é nem de Deus e nem dos outros, daquilo que nós estamos pecando. Então, entendam isso. Não digam, não falam, não digam que a culpa é do outro. Entendam que vocês precisam dessa graça de Deus para vencer. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo aquilo que vocês precisam, toda boa dádiva, vem de Deus. E Ele é imutável. Ele não vai mudar. Ele continua sendo o mesmo. Amém? Por sua decisão, por decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha a importância da palavra. Quando Deus criou o mundo, Ele poderia ter criado de qualquer forma. Ele poderia ter escrito e aquilo acontecesse. Ele poderia ter pegado as coisas e montado, encaixado. Ele poderia ter feito de todas as formas, mas Ele resolveu criar o mundo falando. Pela palavra da verdade, Ele nos gerou, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Olha só, quando Deus fala que a palavra dele encarnou, Ele está falando do próprio Jesus Cristo. Que a palavra dele é sim, sim e não, não. A Bíblia, a gente diz ser a palavra de Deus. E com que respeito nós tratamos a palavra de Deus? Como filhos deles, nós devemos ser perfeitos. Como o Senhor diz, ser perfeitos, porque eu sou perfeito. Então, a nossa palavra tem que ter essa importância. A nossa palavra, a gente tem que entender que a nossa palavra são os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Que com a nossa boca a gente bendiz a Deus, a gente louva a Deus. Tiago vai continuar falando sobre isso. E o próximo título da palavra de Tiago é Praticando a Palavra. Tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quantas vezes a gente pensa e a gente sabe que a gente tem que ser tardio para se irar? Tardio para se irar fala de longanimidade. A gente respeita isso, leva isso em consideração. Mas a questão é que tardio para irar-se também está dividido de tardio para falar. O sábio é aquele que escuta mais do que aquele que fala. Em Provérbios diz que se um tolo ficar quieto, ele vai se passar por sábio. Porque o sábio, ele é tardio para falar. Livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aqui
Tiago começa a descrever a palavra de Deus que foi implantada em nós. Recebam ela humildemente e sejam praticantes e não somente ouvintes dessa palavra. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é como um homem que olha no espelho e depois esquece de si mesmo, esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só a importância. A gente recebeu essa palavra criadora de Deus no nosso coração. Através de Jesus Cristo que encarnou, a palavra de Deus encarnada, ela adentrou no nosso coração. E o Senhor nos deu esse mandamento. A gente acabou de ler em Mateus 12 que foi Ele próprio que disse: nós seremos julgados pelas palavras inúteis que dissermos. E tem uma coroa reservada para aqueles que amam a Jesus. Receba isso humildemente. E quando você receber, não seja só um ouvinte dessa palavra. Dê importância a ela. Dê importância porque ela merece importância. E como você vai dar essa importância? É praticando ela e perseverando na prática dessa palavra. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui resume tudo que eu tenho falado até agora. Se alguém no versículo 26 de Tiago 1, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, se engana. Olha só, sua religião não tem valor algum, pois a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então ele fala que alguém religioso de verdade, ele refreia a sua língua. Ele controla a sua língua, ele não fala tudo aquilo que ele quer na hora que ele quer. Ele se controla a língua. E como que ele dá a resposta de que ele está praticando a verdadeira religião? Não é por palavras, mas é por obras. Diz aqui: aceita, cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixa corromper pelo mundo. É em atitudes que ele responde a Deus, dizendo: Senhor, eu creio em Ti. É com atitudes que se responde e não somente com palavras. Como crentes em nosso glorioso Jesus, não façam diferenças entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Aí a gente entra no capítulo 2. Tem gente que consegue refrear sua língua com algumas pessoas e com outras não. Com o seu chefe você consegue ser educado, você consegue ser gentil, mas muitas vezes com alguém que é próximo de você, você não consegue. Tratar com parcialidade é você conseguir refrear a sua língua, você conseguir ser gentil, você conseguir tratar bem uma pessoa e com outra você desprezar. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor diz que a gente deve amar todos os homens como a nós mesmos, o próximo como a nós mesmos. E não tratar com parcialidade. Por exemplo, aqui em Tiago 2 ele dá o exemplo. Se você vê algum rico entrando dentro da igreja e você tratar ele melhor do que alguém que é pobre dentro da igreja, você está tratando com parcialidade e você não está cumprindo a lei de Deus. E aí ele começa a falar sobre a fé sem obras, como a gente mencionou também no capítulo 2. E a gente lê aí o capítulo 3, que é assim, a carta magna do refrear da língua, do que significa o falar, de como a gente pode dominar, de como a gente pode pensar a respeito dessa questão do que é dito por nós, da palavra que é dita por nós. O título de Tiago 3 é o domínio sobre a língua. E ele diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos mestres, pois vocês sabem que nós o que ensinamos seremos julgados com muito maior rigor. Esse daí traz ainda mais temor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que importância a gente conseguir refrear a nossa língua, a gente conseguir controlar aquilo que a gente fala, falar com sabedoria, somente aquilo que é bom para edificar. Aqui está dizendo que o homem que controla o seu falar é perfeito e é capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freio na boca de cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal.
Vamos tomar, por exemplo, os navios. Embora eles sejam grandes e fortes, impelidos pelos ventos, eles são dirigidos por um leme que é muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas ela se vangloria de grandes coisas. Um grande bosque, ele pega fogo por causa de uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, ele pode contaminar uma pessoa por inteiro. Ele põe fogo em todo o curso da nossa vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que forte essa palavra. O irmão Alê comentou hoje de Pedro dando uma palavra para Jesus que não era a vontade de Deus, e Jesus respondendo a ele dizendo: para trás de mim, Satanás. Aqui, Tiago está dizendo que a língua ela pode ser inflamada pelo inferno para incendiar o curso da nossa vida. Toda espécie de animal, aves, répteis e criaturas do mar se doma e tem domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, a gente bendiz o Senhor e Pai. E com ela, nós amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e salgada da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiras e figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quantas vezes, gente, para justificar algo que a gente quer muito, a gente começa a falar coisas que não deveriam, com uma ambição egoísta, querendo o nosso próprio bem, achando que isso é ser sábio. Esse tipo de malandragem, de jeitinho, é uma sabedoria. Essa sabedoria é terrena, ela não provém de Deus. A sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos. Ela é imparcial, ela é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha isso, o fruto da justiça, que nem a gente já falou, o dar bom fruto, no final, ela se semeia em paz para aqueles que são pacificadores. Quando a gente vê algo que a gente não concorda, entra no nosso coração, a gente tem que plantar uma semente de paz e não de maus pensamentos. A gente ora, pede a Deus sabedoria, confirma na palavra, mas a semente que tem que plantar aqui dentro é de reconciliação, é de paz. E quando essa semente de paz é plantada, ela dá frutos de justiça. Amém? Era isso que eu tinha para dizer. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar. Antes de terminar, eu só vou ir para o último ponto do Tiago, que é a oração da fé. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias, ele era humano como nós, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meu irmão, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Novamente aqui. Se pro mal a língua tem o poder de incendiar o curso da nossa vida, saibam que para o bem, para frutos de justiça,
A oração de um justo é eficaz e poderosa. Ela pode curar os enfermos. Ela pode salvar pessoas. Então, use a sua língua em oração, em confissão, em arrependimento. Diz a palavra, eu creio, por isto falei. Então, ore a Deus e fale aquilo que verdadeiramente é a verdade. E lembrem de como é poderosa e de como Deus dá atenção às palavras que nós dizemos. Se Deus dá tanta atenção àquilo que é dito de errado, saibam que Ele dá muita atenção àquilo que é orado diante dele. Então vamos orar a Deus. Vamos usar a nossa língua para frutos de justiça, para sermos pacificadores, para trazermos reconciliação entre os homens, para sermos como Cristo nessa terra. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Demais. Amém, glória a Deus. Amém. Enquanto a Manu foi falando, eu fui anotando algumas coisas que me viam e coisas bem interessantes, né? Ela trouxe aqui o cuidado com as palavras que a gente profere. E a gente passou pelo exemplo que está em Mateus 12, versículo 36, que foi o texto base, né? Que diz assim, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. E a Manu comentou algo extremamente importante, que está em Mateus 12, 34, que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E a gente vê próprio Jesus Cristo, enquanto ele estava passando pelo seu ministério aqui na Terra, ele ensinava isso para a gente. E eu separei alguns exemplos aqui bastante importantes. O primeiro exemplo está em Mateus 5, do versículo 21 ao 22, que diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa sequência, não só nesses versículos, mas mais para frente também, Jesus ele está ensinando novas coisas para as pessoas. Então ele vai começar a falar, vocês ouviram o que foi dito, não pode fazer tal coisa, mas eu digo, quem fizer isso aqui, quem pensar, quem falar de tal jeito, vai ser punido da mesma forma. E aqui Jesus ele está falando, não mate, mas eu digo que quem proferir essas palavras também está com consequência de como se tivesse matado. E aí a gente entra na questão da boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Está cheio de ódio? Você só vai falar ódio. Jesus, ele vai falar no versículo 27 ainda de Mateus 5, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, veja como que o nosso coração interfere diretamente nas nossas atitudes. Jesus ele vai falar que aquilo que contamina não é o que é de fora, mas é justamente aquilo que está dentro da gente, aquilo que está no nosso coração. O peso que a nossa palavra tem, o perigo que nossa língua traz para a gente e para as outras pessoas é muito alto. Jesus ele está falando, aquele que insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Eu só posso chamar alguém de tolo se eu proferir essas palavras. Eu só vou proferir essas palavras se em meu coração eu já sinto isso. Então, como que está o nosso coração? Perceba que não é só o fato de falar, não é só a palavra em si, mas a palavra é o resultado do que está no nosso coração. Eu não posso falar de algo se aquilo não é verdade no meu coração. E aí a gente vai para Mateus 7. Mateus 7, versículo 21, que vai dizer o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Veja, a gente está vendo que
A palavra, ela tem um poder muito grande e a gente só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se meu coração não está cheio de Deus, se meu coração não está cheio de Jesus, não importa quantas vezes eu fale Senhor, Senhor, não adianta. Jesus deixou claro, este não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque eu me torno um mentiroso. Eu chamo Jesus de Senhor, mas no meu coração e na minha vida ele não é Senhor de nada. Eu não entreguei a minha vida para ele, mas eu chamo ele de Deus, eu chamo ele de Senhor, eu chamo ele de Salvador. Do que adianta? Não adianta nada eu falar palavras ao vento. Não adianta eu falar palavras vazias. E aí a gente avança mais um pouquinho em Mateus 15, 11, que vai dizer o seguinte: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. É aquilo que eu acabei de comentar. Não é a consequência da palavra em si. A palavra, ela é desencadeada, o que a gente fala é desencadeada por aquilo que está no nosso coração. Então, essa questão que a Emanuele trouxe de cuidado com a nossa língua é porque está totalmente conectado com aquilo que a gente tem dentro de nós. Está totalmente conectado com o que a gente sente, com o que a gente pensa, o que a gente gostaria que acontecesse, aquilo que a gente gostaria que se tornasse real. Sabe, se eu desejo no meu coração o mal para alguém, as minhas palavras vão ser proferidas para falar mal daquela pessoa, para trazer mau testemunho, para, enfim, desgraçar a vida de alguém, sabe? Através não só das nossas atitudes, mas do que a gente fala, a gente dá testemunho através delas, das palavras. Como que eu posso falar para alguém, eu entreguei a vida para Cristo, mas eu só falo palavrão, eu só falo palavra torpe, sabe? Eu falo coisas que não deveriam. Como que eu vou dar um bom testemunho? Como que eu vou dar um testemunho verdadeiro? Assim. E com palavras, a gente pode destruir a vida sentimental de uma pessoa. Sabe, se a pessoa já não tá bem, a gente vai lá, envenena a mente dela com uma palavra ruim. Aquela pessoa, a gente não sabe como ela tá. Aquilo que a gente fala pode entrar no coração dessa pessoa e, sabe, fazer um turbilhão de coisas, um monte de coisas, provocar um turbilhão de sentimentos. E a gente sabe do que as pessoas são capazes de fazer com a própria vida. A gente teve um exemplo hoje lá no centro, que a gente conheceu uma pessoa que, sabe, estava desistindo da vida. E alguém num estado não muito bom mental, qualquer coisa que a gente venha falar de ruim para aquela pessoa pode culminar na morte dessa pessoa. Sabe, as pessoas estão tão carregadas, principalmente hoje em dia, a gente está numa geração que parece que gosta de ser triste. E qualquer coisinha que a gente fala, as pessoas se ofendem. Mas a gente tem que aprender a amar, porque através de uma palavra que a gente profere, Deus pode agir através dessa palavra e transformar a vida de uma pessoa para melhor. Então, o que a Manu trouxe para a gente, o que a gente aprendeu hoje, é algo que parece que a gente não dá tanta importância. É algo extremamente importante, mas eu vejo pouca pregação sobre isso. Lógico, não é porque as pessoas não querem pregar sobre isso, mas é que quando a gente entra para a igreja, quando a gente se converte, parece que o não falar palavrão, não amaldiçoar as pessoas com nossas palavras, parece que está no nosso pacote inicial de crente, sabe? A gente tem essa noção já desde o começo, mas é importante sempre a gente estar relembrando isso, porque, cara, através da palavra a gente vai dar conta, sabe? Lá na glória, quando a gente estiver sendo julgado, no dia do julgamento, a gente vai tem que prestar conta de tudo que a gente falou. Sabe? Pensa na sua vida antes de entregar a vida para Cristo. Quantas palavras inúteis você falou? Eu falei um monte e eu tô com um saldo totalmente negativo.
Só Jesus mesmo para pagar a conta. Ele Sabe, o que vai pagou. ser de mim eu não sei. Então, vamos tomar cuidado com o nosso coração, porque através do que a gente tem no nosso coração, a gente vai proferir as palavras, porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio, e aí a gente pode fazer muito mal para a pessoa, a gente pode destruir a vida de uma pessoa através de palavras, mas também a gente pode abençoar essa pessoa através de palavras. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Então, nos encaminhando para o final da reunião, vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por esse momento tão especial que a gente aprendeu tanto. Obrigado por falar conosco. Obrigado pela vida de cada um que esteve aqui presente. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que vai ouvir o podcast, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o coração de cada um, Deus. E envie o Espírito Santo, Pai, para nos auxiliar, nos ajudar, para que nós não venhamos a falar coisas inúteis, para que a gente nem pense e nem sinta vontade disso, Pai. Que assim como a tua palavra diz, nós prestaremos contas de tudo aquilo que falamos, Pai. Então, Senhor, peço que nos guarde e nos dê um entendimento e discernimento, Pai. Nos ajuda a ter o controle sobre a língua, Pai, porque é só o Senhor que pode nos ajudar nisso. Peço, Senhor, que tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.